Então, bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia aos residentes e pibidianos que vão fazer a apresentação hoje pela manhã, bom dia a Silvânia e Rivete, que vão fazer a avaliação nesse primeiro bloco. A gente está fazendo a abertura, portanto, da apresentação dos trabalhos do PIB de residência no 23º ENID. As apresentações agora serão avaliadas, então, como eu falei, pelos avaliadores Rivete da Silva Lima e Silvânia de Araújo Silva, e eu, juntamente com a professora Deise, vamos fazer aqui o acompanhamento desses trabalhos. Então, passo a palavra à professora Silvana e à professora Rivete, para conduzir esse primeiro bloco de apresentações, a partir de agora, às 8 da manhã. Silvana e Rivete, por favor. Bom dia a todos e a todas, bom dia, professor Paulo, professora Deise, professor Rivete, aos nossos estudantes do Programa Residência Pedagógica, do PIBID, sejam todos muito bem-vindos ao 23º ENID, nosso encontro unificado, e assim, é uma satisfação, porque estamos sendo privilegiados, podendo compartilhar de forma síncrona as apresentações. Nós temos o primeiro bloco de apresentações com 4 grupos de estudantes. O primeiro trabalho intitulado, o resumo expandido intitulado Formação Inicial Docente a partir da Residência Pedagógica, um relato de experiência no contexto do ensino remoto. Pelos nomes que eu já vi aqui, nós temos já os estudantes em sala. Professor Rivete. Bom dia, professora Silvânia, professora Deise, professor Paulo, queridos bolsistas e voluntários e voluntárias. Como a professora Silvânia falou, é um prazer estarmos aqui para a gente acompanhar o trabalho de vocês, deixando-os tranquilos e tranquilas de que estamos aqui para contribuir. Então, fiquem bem tranquilos, né? Procurem fazer a apresentação dentro daquilo que vocês realmente fizeram durante esse período e depois nós faremos a nossa avaliação, sempre no intuito de contribuir, certo? Sempre agregar mais valores àquilo tudo que vocês fizeram. Então, professora Deise, professor Paulo, professora Silvânia, por mim já pode ser dado início às apresentações, e boas apresentações para todos e todas. Tá certo. Então, podemos dar início às apresentações. Os avaliadores podem chamar os trabalhos. O primeiro trabalho, como eu falei, Formação Inicial Docente a partir da Residência Pedagógica, um relato de experiência no contexto de ensino remoto. Com as residentes Lucila, Emanuele e Juliana. Qual das 3 vai compartilhar a tela? Eu já vou projetar aqui. Bom dia. Tudo bem, Emanuele? Seja muito bem-vinda. Fique à vontade. Oi, Juliana, bom dia. Oi, bom dia a todos. Está apresentando aí? Está sim, já estamos com Bom dia a todos. Pode dar início? Vou iniciar aqui. Pode sim. Bom dia, Lucila, seja bem-vinda. Bom dia a todos e todas. Eu faço parte do programa Residência Pedagógica, licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba, o Campus 2. Nosso trabalho ele tem como tema a formação inicial docente a partir da residência pedagógica, um relato de experiência no contexto do ensino remoto. O trabalho foi elaborado por mim, Emanuele Dantas, Juliana do Nascimento, Lucila Matos, com a supervisão da preceptora Lucinalva, a colaboradora Gleice e os orientadores Mário Luiz e Andréa Guimarães. Bem, mediante a disseminação mundial do novo coronavírus, com alto índice de contágio, foram decretadas aí as medidas preventivas de isolamento social para que ocorresse a diminuição da propagação do vírus. Isso afetou principalmente diretamente o setor educacional, porque transformou a realidade de como aquelas aulas estavam acontecendo,
nas instituições de ensino, que era a forma presencial, e aí trouxe a necessidade de novas alternativas de ensino, impondo uma nova modalidade formativa aos estudantes de curso de licenciatura, principalmente, mais especificamente, a nós residentes, porque afetou a prática escolar pelos estudantes eles não estarem mais ali nas salas de aula, já que o programa Residência Pedagógica ele proporciona a imersão do licenciando no cotidiano escolar. O nosso trabalho ele teve o objetivo de relatar as experiências de graduandos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas em período de ensino remoto através do programa Residência Pedagógica. Bem, o nosso trabalho ele foi desenvolvido na Escola Cidadã Integral AECIP Ministro José Américo de Almeida, que é localizada na cidade de Areapebê, a 130 quilômetros da capital paraibana, João Pessoa, com turmas do ensino fundamental, de 9º ano, e biologia em todo o ensino médio. Todo o planejamento ele ocorreu de modo remoto, sendo utilizado tanto as plataformas Google Meet, que também foi uma ferramenta muito importante de conectividade entre alunos e supervisores, tanto para as reuniões quanto para orientações em geral e para que ocorressem as regências. Já para a realização das atividades e a avaliação, foram utilizados o Google Form, o Google Classroom e o WhatsApp para a troca de informações e viabilizar as possíveis dúvidas que os alunos tivessem. E como uma forma de adaptação ao ensino, surgiu aí a necessidade também da reformulação das aulas para se adaptar a esse novo modelo, que foi a partir da elaboração de videoaulas, a aplicação de ferramentas digitais, que eu vou detalhar um pouco mais à frente a vocês, quais foram utilizadas. Bem, o ensino remoto, ele trouxe, por ser bastante abrupto, ele trouxe muitos desafios, tanto pela questão da conexão, como a falta do contato, aquele contato que tinha presencial, direto do aluno-professor. Então, surge a necessidade de novas práticas para que ocorresse uma adaptação melhor para esses alunos, para que eles se mantivessem assistindo essas aulas, e aí vem a utilização de ferramentas digitais como recursos complementares para auxiliar em todo esse processo de ensino-aprendizagem. Então, dos aplicativos utilizados foi o Padlet, que ele permite a criação de um mural ou um quadro virtual. É um aplicativo extremamente dinâmico, onde quem acessa pode postar fotos, colocar legendas, e todos aqueles que tiverem acesso ao link, eles podem ir lá e visualizar tudo que foi exposto. Esse aplicativo ele foi utilizado em uma aula de biologia pela residente aqui presente, Juliana, e ocorreu a criação de 2 murais. O primeiro foi ao meu redor, o que eu vejo de biologia, e o outro foi, você já parou para refletir hoje sobre a importância da água? Então, esses murais, eles foram criados para que os alunos, eles postassem fotos do que tinha ao redor deles, de acordo com o tema de cada um desses quadros. E foi extremamente interessante, porque todos os alunos que estavam presentes na aula participaram, colocaram fotos, comentaram sobre elas, e gerou uma interação muito interessante. Aqui na primeira imagem são fotos postadas pelos alunos com suas respectivas legendas, e até tem um post com 10 curtidas, que foi o de Stephanie, com fungos. Então, foi um momento extremamente dinâmico nessa aula, e ao lado a gente tem um segundo mural que foi sobre a água. Aí a gente tem foto dos alunos também com legendas. Outro aplicativo utilizado foi o software Quiz, que ele permitiu a criação de quiz para ser jogado em sala de aula durante o momento. Então, essa abordagem ela dinamizou bastante a aula e permitiu também que os alunos eles observassem o que eles acertaram e o que eles erraram, gerando um diagnóstico ali sobre o aprendizado. Esse aplicativo ele foi utilizado em um dos aulões pré-ENEM, elaborado por nós residentes, em uma aula de meiose. E aí a gente tem um print, ele é um aplicativo extremamente dinâmico, colorido, atrativo e fácil de ser utilizado. E os alunos, eles comentaram que gostam bastante dessa forma de aplicação nas aulas. Outro aplicativo também utilizado foi o WordWall, que ele cria atividades personalizadas em um modelo meio gamificado.
criam jogos, questionários, e isso tanto dinamiza o aprendizado, quanto que os alunos revisem os conteúdos que foram expostos durante a aula. Porque durante o momento lá que tem as questões, eles vão fazer a reflexão, vão ler e vão relembrar um pouco do que já foi visto em aula para que eles possam responder. Esse aplicativo ele foi utilizado em uma turma de primeiro ano do ensino médio, com aula sobre fotossíntese e quimiossíntese. Então, aí no número de alunos, a gente tem um print, é um número altíssimo para ser uma aula via Meet. Tivemos um número total de 30 alunos participando dessa aula e que responderam a esse questionário. Então, a gente observa que os alunos, eles participaram e também que o aplicativo ele tem um suporte para muitas pessoas acessarem ao mesmo tempo, que é muito interessante. E, ao lado, ele gerou também a quantidade de erros, a quantidade de acertos e o tempo que os alunos utilizaram. Então, é interessante para os alunos, que eles observam o seu desempenho, e para nós, residentes, que obtivemos como resposta e avaliamos o qual eles estavam mais em dúvida, o que precisaria ser reforçado e tudo mais. Esse aplicativo ele também foi utilizado em uma turma do ensino fundamental no 9º ano. Então, a gente observa que ele pode ser utilizado em diferentes anos do ensino, porque os alunos eles compreendem bem e conseguem acessar esses aplicativos. Aí a gente já tem um número menor, porque a turma era bem pequena e nem todos eles participavam das aulas via Meet. Mas aí já temos um número significativo de acordo com o tamanho da turma. Outro aplicativo utilizado foi o PhET, que ele cria simulações interativas, tanto de química quanto de física, biologia e matemática. Ele foi utilizado em uma aula de 9º ano, e aí ele é como um laboratório virtual. Ele auxilia a visualização perfeita de como ocorre os processos. E ele é muito interessante para ser usado, principalmente em aula remota, aula via Meet. Então, essas ferramentas, elas permitiram aos docentes, aos residentes e aos alunos, tanto uma interação, porque precisa do aluno participativo, de um aluno ativo, para a resolução tanto das atividades quanto para a criação de murais naquele momento, então gera a interação. Ocorre a troca de informações, porque o conteúdo ele está sendo revisado, ele está sendo repassado, e também o retorno de como os alunos estão recebendo aquele conteúdo. Ele auxilia bastante, desenvolve a criatividade dos alunos, como vimos na construção do mural, também a reflexão, porque eles vão refletir sobre o seu desempenho, vão refletir sobre o conteúdo que eles estão vendo, então as ferramentas digitais, elas são importantíssimas, principalmente nesse modelo. Então, como considerações finais, o ensino remoto, ele trouxe uma nova realidade na educação, trouxe também desafios, mas também novas possibilidades de ensino, como a utilização de várias ferramentas e tudo mais. E isso contribui bastante para nós residentes, para a formação dos futuros professores, porque a gente está tendo aí novas visões, novas aplicações para serem utilizadas em sala de aula, que não precisam ser utilizadas somente nesse modelo remoto, mas também em uma aula presencial. As referências utilizadas e aqui os nossos agradecimentos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, aos nossos orientadores Mário Luiz Farias Cavalcante, Andréa de Souza Guimarães e as preceptoras Lucinalva Azevedo dos Santos Vital e Gleice Deise Santos Lima. Obrigada a todos. Nós que agradecemos, Emanuele. Lindo trabalho de vocês, excelente mesmo. E como a gente tem rapidamente 5 minutos para fazer algumas considerações sobre o trabalho de vocês, eu considero muito importante, e eu tenho certeza que o professor Rivete também vai seguir na mesma linha, a importância do momento quando a gente não só tem que pensar outras e novas formas de trazer o ensino. E vocês, no lugar das ciências biológicas, vocês conseguiram trazer isso muito bem, principalmente a partir do momento que conseguiram fazer uma interação direta com os estudantes das 2 turmas em que vocês estão tendo atuação no momento, nesses 1º e 2º módulos do programa Residência Pedagógica. Então, assim, além daquilo que a gente conseguiu observar hoje, a partir da apresentação de vocês, eu tive a oportunidade também de fazer uma leitura, diante das circunstâncias meio que breve do trabalho de vocês, a gente tem uma ideia, assim, daquilo que vocês estão tentando produzir, não somente dentro do programa, mas até para a própria formação de vocês,
enquanto itinerário formativo, a questão do ensino remoto, ela vai nos ajudar muito a posteriori, independente do nosso retorno presencial. E aí, o que eu tenho dito aos residentes do Núcleo de Pedagogia do CCHSE é isso. O momento é histórico nesse sentido. Em que outro momento a gente poderia estar se utilizando da maneira como a gente está utilizando as ferramentas digitais para trazer o processo de ensino-aprendizagem. Então, gostei muito, né? Considero que vocês têm feito um trabalho muito bacana. Professor Rivete. Quero parabenizar a toda a equipe, né? As bolsistas, preceptora, os professores orientadores, e em cima do que a professora Silvânia falou, né, queria colocar assim, realmente é um momento ímpar, tá? E eu vejo que tínhamos até antes dessa pandemia muita teoria sobre metodologias ativas, né, sobre tecnologia na sala de aula. Então, eu via muito isso, lia muito sobre isso, conversava muito com os meus alunos sobre isso, eles também faziam leituras sobre isso, mas agora chegou a hora da prática. Não foi da melhor forma, mas ela chegou. Porém, traz muitas reflexões. E uma delas que eu queria, se vocês pudessem, obviamente que a gente tem pouco tempo, mas se vocês pudessem ser bem breves, eu não vi aqui no texto, mas sei que vocês, obviamente, perceberam isso, porque, inclusive, colocaram aqui a questão de uma falta de interesse dos alunos. E eu queria que vocês colocassem aí. Como que vocês observaram isso, né? E em que momento, o que pode ter levado a isso, e o que vocês poderiam apresentar como possíveis soluções a essa falta de interesse dos alunos. Você responde, Manuele? Ou eu posso? Pode responder, Ju. Qualquer coisa eu complemento. Certo. A gente notou essa falta de interação quando a gente iniciou nossas regências, porque eles ficavam calados, a tela fechada, né? A gente não sabia se eles estavam prestando atenção. Então, a gente buscou ter uma maior interação com eles, buscando esses aplicativos, que era uma forma deles interagir no horário lá da aula, porque tanto o Padlet quanto o Quizzes, eles mostram na hora certa a dinâmica que está ocorrendo. Então, foi uma forma da gente buscar os alunos para nossas aulas, né? Para uma presença, não só a gente falando e eles lá escutando, e nos escutando, né? Ou não, né? Porque a gente não sabia por causa das câmeras desligadas. Ok, eu acho que é mais ou menos isso aí que a maioria deve ter passado por essa situação. Bom, professora Silvânia, eu estou satisfeita com... Eu também. Na verdade, eu só tenho um comentário a fazer. Eu acho que vocês, Emanuele, Lucila, Juliana, sentiram um pouco daquilo que a gente também sente enquanto professores na hora, né, dessa aula síncrona, o quanto a gente sente falta dessa interatividade com quem está do outro lado, né? Eu lembro muitas vezes que eu perguntava, tem alguém aí? Porque era um silêncio tão grande que eu parecia que estava realmente sozinha. Parabéns. Lindo trabalho. Bom, eu posso anunciar... Oh, Paulo, desculpa. Sim, pode. A gente vai ficar coordenando aqui, mas é uma coordenação externa, né, digamos assim. A coordenação interna é feita por vocês mesmos. A gente está dentro do horário, isso é muito bom. A gente tem uma monitora, esqueci de apresentar inicialmente, a Ana Cláudia, nossa sempre presente monitora, ela levanta uma plaquinha avisando para o apresentador o tempo que resta para ele, né? E vocês também têm esses 5 minutos para fazer as considerações posteriores. Então, podem conduzir, a gente vai ficar aqui nos bastidores. Tá bom, Paulo, obrigado. Bom, então, vamos à segunda apresentação, o trabalho intitulado Proposta de um jogo didático para o ensino de força dos ácidos, um relato de experiência do PIB de Química, UFPB, em tempos de ensino remoto. Bolsista, né? Emily Suelen, como voluntária, Ludmila Rocha dos Santos, Emanuele Santos de Castro, bolsista, Rita de Cássia da Silva, bolsista,
Giovanni Luiz da Silva, bolsista, Henrique César da Silva, o supervisor, e o professor Cláudio Gabriel Lima Júnior, o orientador. Então, eu passo, então, a palavra para a equipe, né, para quem for fazer a apresentação. Bom dia a todos. Eu vou começar a apresentar a tela agora. Podemos dar início? Acho que pode sim, Ludmila. Bom dia a todos. Eu me chamo Ludmila e, juntamente com Emily, nós vamos apresentar o trabalho Proposta de um Jogo Didático para o Ensino de Força dos Ácidos, um relato de experiência do PIB de Química UFPB em tempos de ensino remoto. E todos os autores, como já mencionados, estão aí, e esse trabalho foi orientado pelo professor Cláudio Gabriel e supervisionado pelo professor Henrique César. Bom, no presente cenário, né, das aulas remotas, devido à pandemia da Covid-19, o grupo do PIB de Química, da UFPB, do Campus 1, ele vem atuando com estudantes dos cursos técnicos integrados do IFPB, do Campus KBD. E durante esse período de ensino remoto, nós PIBidianos observamos a baixa participação dos alunos nas aulas síncronas da disciplina de Química. E, diante disso, nós buscamos algumas ações para tentar melhorar esse engajamento, essa interação desses alunos nessas aulas síncronas. E sabendo que os jogos didáticos, eles se apresentam como uma excelente ferramenta para promover essa interação em sala de aula, o presente trabalho ele vem apresentar o relato de nós PIBidianos em relação à elaboração, aplicação e avaliação de um jogo didático para o ensino de forças dos ácidos inorgânicos. E esse trabalho ele foi com alunos dos cursos técnicos de Meio Ambiente e Multimídia do IFPB, do Campus KBD. Bom, o nosso trabalho ele teve um caráter qualitativo. A gente utilizou um método de pesquisação. Como era para avaliação de um jogo, a gente fez esse ciclo apenas uma vez. Eu vou explicar um pouco mais para frente, mas ele se baseia na observação do problema, no planejamento da ação, na aplicação e, por fim, a avaliação. A aplicação ocorreu nas aulas que são separadas de Multimídia e Meio Ambiente, que tem 40 e 41 alunos, respectivamente. Essas aulas elas duram 60 minutos. E a gente só tem uma aula semanal, por isso que a gente dividiu as duas turmas. E são 60 minutos a aula por via Meet. E a gente dividiu essa turma de 40 alunos, essas duas turmas de 40 alunos, em equipes de 10 alunos, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Nós fizemos a coleta de dados a partir do Google Forms com formulário, e também criamos grupos no WhatsApp para cada equipe do jogo. E aqui está o nosso tabuleiro, nós elaboramos todo o jogo a partir do PowerPoint. Cada turma teve um jogo no seu dia de aula. A turma de 40 alunos foi separada, 10 alunos em cada equipe. Nesse outro lado aqui, que tem as cartas viradas com a numeração, a gente tem uma mistura de ácidos sortidos. E aí a gente tem ácidos fortes, fracos e moderados. Nós intitulamos esse jogo como Batalha Ácida. A gente tem a regra de que cada equipe escolhe 2 cartas. A gente criou esses grupos no WhatsApp para que eles pudessem interagir entre eles, já que na forma online ia ficar um pouco difícil de ter esse contato. Então, a gente dá 30 minutos para cada equipe discutir no grupo, escolher 2 cartas do tabuleiro, e aí dessas 2 cartas, eles vão escolher o respectivo ácido forte. E aí pontua com 10 pontos cada equipe que acertar o ácido forte. Eu vou passar um vídeo bem rapidinho que só mostra o funcionamento do jogo. Nesse caso aqui, eu fiz uma simulação escolhendo as cartas 5 e a carta 14, que é uma simulação de como eles iriam fazer, discutir no grupo, e aí eles escolhiam essas 2 cartas, e aí o ácido seria revelado. Nesse caso, eu tenho o HBr e o HNO2, um ácido que é o forte e um ácido moderado. Eles teriam que ter essa percepção, de acordo com o conteúdo que foi estudado, e escolher desses 2 o ácido forte. Esse ácido ia ser levado lá para o tabuleiro e colocado no respectivo quadrante de cada equipe. E aí,
Dessa forma, aqueles que escolherem o ácido forte pontuariam 10 pontos. No seguinte, a gente elaborou um questionário que eu tinha comentado, que pergunta tanto sobre a atuação do PIBID e do professor, quanto a atuação do jogo. Como foi o jogo para eles? Como eles conseguiram aplicar os conteúdos abordados em sala de acordo com o jogo? A gente fez 2 perguntas fechadas e 2 perguntas abertas, e a gente também teve os grupos de WhatsApp, que uma boa parte da discussão foi recolhida de lá, uma boa parte dos dados, pois a gente via a interação deles, como eles estavam discutindo, quem estava participando ou não. E durante o desenvolvimento desse jogo, né, intitulado como Batalha Ácida, nós pudemos observar a importância de observar a realidade do contexto escolar e do planejamento de ações, né, que promovam a participação ativa dos alunos. E isso não somente no ensino remoto, mas também no ensino presencial. Então, durante as partidas, nós observamos uma participação ativa dos alunos através das discussões no aplicativo WhatsApp, né, porque contribuiu para uma aprendizagem coletiva. Inclusive, alunos que não tinham frequência, ou tinham baixa frequência nas aulas síncronas, através dos jogos, né, desse momento, que para eles também foi um momento divertido, eles participaram e tiveram a ajuda daqueles alunos que tinham uma boa frequência. Inclusive, em alguns desses grupos no WhatsApp, esses alunos que estavam mais por dentro do assunto fizeram alguns resumos, pequenos resumos, sobre o conteúdo de ácido, para ajudar aqueles outros alunos que, quer dizer, um pouco por fora, né, das aulas teóricas. Então, a partir da aplicação do questionário, nós também obtemos resultados satisfatórios, onde eles categorizaram as respostas como porque gostaram do jogo devido à facilidade de aprender o conteúdo de forma lúdica. Outros conseguiram revisar ou relembrar o assunto, né? Outros também conseguiram aplicar aquilo que foi falado nas aulas síncronas no jogo. Então, aqui nós temos a primeira pergunta, que buscou sondar o que eles acharam da participação do PIBID na disciplina e também das aulas com o professor, né, que é o professor Henrique. E a grande maioria considerou como excelente e todos consideraram como excelente ou bom. Na segunda pergunta, nós procuramos saber deles, né, por que eles gostaram, né, desse jogo. Então, foi, resumindo em si, eles gostaram porque tiveram facilidade de aprender, foi algo que foi diferenciado, né, como alguns até colocaram, que foi algo fora da caixinha, né, porque a química no ensino médio ela é um pouco vista como algo difícil, como algo chato, e aí a gente trouxe um pouco essa parte lúdica, né, onde eles puderam, ao mesmo tempo, aprender, revisar, relembrar, e também se divertir ao mesmo tempo. E a outra pergunta é se eles acreditam que esse jogo auxiliou eles no processo de aprendizagem, né? E a maioria concordou que sim, porque se divertiram, porque relembraram, porque se ajudaram uns aos outros. Então, isso mostrou que a nossa ação ela foi benéfica, né? Nós conseguimos atingir o nosso objetivo. E, por fim, a última questão foi do que eles acharam sobre as regras, né, do jogo. E a maioria considerou como fácil e de bom entendimento. Aqui nós temos algumas das discussões nos grupos do WhatsApp, como a gente pode até ver eles discutindo qual seria o melhor ácido, né, o ácido correto, o ácido mais forte. E também algumas conversas, eles se ajudam uns aos outros, né? Decidindo, esse ácido não é tão forte quanto esse, é melhor escolher. Ali, por exemplo, tem o número 4, dizendo, escolhe o número 4, porque aquele ácido ali é o mais forte. Eles observaram, enquanto os outros iam abrindo as cartas, né, eles observaram quais daquelas cartas continham o ácido mais forte. Então, por fim, né, diante desse contexto da pandemia, de ensino remoto, nós, PIBidianos, podemos vivenciar a potencialidade de utilizar os jogos didáticos no ensino de química, e seja ele no ensino remoto quanto no ensino presencial. E, além disso, nós observamos também a importância das etapas de planejamento, antes de execução de qualquer atividade, e principalmente nesse modelo remoto, que exige mais
atenção, exige mais estudo, né? Porque ao mesmo tempo que o modelo remoto nos deixa conectados, eles nos deixam um pouco distante, né? A gente só vê as fotinhas, mas quase nenhum abre o microfone, abre a câmera, e fica difícil assim o contato. E em relação a esses alunos da disciplina de Química 2, que participaram da atividade, nós observamos, sim, o maior envolvimento na disciplina, né? Tanto um envolvimento entre eles alunos, quanto eles, nós pibidianos e os professores, que antes desse jogo a gente não tinha quase nenhum, que é a realidade de todos os professores que estão dando aula no ensino remoto. Então, a gente conseguiu encurtar um pouco essa distância. Aqui nós temos algumas das nossas referências que nós utilizamos. Nós gostaríamos de agradecer ao PIBID, ao UFPB, ao Instituto Federal que nos recebeu e a toda a nossa equipe do PIBID, professores e orientadores, e aos professores que estão aqui avaliando. Pois bem, meninas, parabéns, né? Só vou fazer uma observação aí sobre os agradecimentos. A gente, às vezes, termina esquecendo, mas CAPES, eu acho que talvez vocês tenham... Eu tenho certeza que vocês esqueceram, não foi desejo em deixar fora, não. Bom, parabéns. O trabalho de vocês muito bem estruturado. Pelo que eu li, pela apresentação, já estava claro no que eu li. Pela apresentação ficou muito mais claro aí, colocando toda a metodologia, todo o procedimento, e é interessante que vocês colocaram aqui no texto um problema que detectaram, o que também ocorreu com o grupo lá de Areia, perceberam o problema e foram atrás de uma solução. Que isso é muito bom quando isso está dentro de um projeto, de uma proposta de trabalho, né? E desmistificando aquela história de que quem faz ensino não faz pesquisa. Lógico que faz pesquisa. A gente faz pesquisa diariamente dentro de uma sala de aula. E ao detectar a questão da falta de interação, vocês foram buscar soluções, inclusive fizeram uma análise, né, de acordo com o Bardan, realmente que é muito, muito legal. Acho que deve ter muitos outros dados. Vocês ficaram limitadas aqui pelo número de páginas e tempo, mas eu sei que muita coisa aí, junto com o professor Cláudio e o professor Henrique, vocês ainda haverão de produzir. Mas deixa eu só fazer aqui uma pergunta para vocês. Pelo que vocês colocaram no texto, juntando as duas turmas, daria em torno de 83 alunos. A primeira pergunta é assim, como era a frequência em termos de número, já que nós tínhamos 83 matriculados, essa é a primeira. E a segunda, com relação ao questionário, né, que, considerando matriculados 83, pelo que tem aqui nos dados, apenas 13 responderam o questionário, quer dizer, um percentual muito baixo. Então, a pergunta é assim, quanto realmente participavam das atividades desses 83 matriculados, e a que vocês atribuem esse feedback tão baixo de apenas 13 alunos? Inicialmente, quando a gente acompanhava as aulas, a gente tinha, logo no início do semestre, a gente tinha muito pouco aluno, teve aula que tinha 5, 6 alunos. E aí, com o decorrer das propostas, com o decorrer, o professor lançou uma ideia de atividade experimental, e aí aumentou um pouco o nível de alunos, e a gente chegou a 10, 12 alunos. E aí a gente lançou a proposta do jogo. A gente postou anteriormente e falou com eles. No dia do jogo, a gente tinha entre 30 e 32 alunos em cada sala, 32 em um e 30 alunos em outro, que foi uma quantidade bem maior do que a gente vê nas aulas síncronas. E assim, a gente atribuiu ao questionário ser o último dia de aula. O último dia de aula do semestre foi o dia que a gente aplicou o jogo. Então, a gente lançou para eles o formulário, mas assim, eles estavam em meio que período de férias, eles teriam 30 dias de férias. Então, pouquíssima gente respondeu, a gente ainda lembrou lá no WhatsApp, mas eu acho que pelo período de férias que eles estavam, eles não queriam nem ver nada de escola. Verdade. Professora Silvânia, eu estou satisfeito aqui com a minha pergunta, caso a senhora deseje. Na verdade, eu não tenho perguntas, até porque o professor Rivete já foi bem pontual naquilo que realmente merecia questioná-las. O que eu tenho a falar é a respeito dos desafios que vocês enfrentaram. Eu creio que foram 2, né, na minha visão, embora que pontuais também, porque eu creio que os desafios foram muitos, na verdade, né? Primeiro,
vocês estão na primeira parte do curso de vocês. Então, mostra uma maturidade muito interessante, tanto em relação ao ensino, como também em relação à pesquisa. Concordo com o professor Ribeto quando ele disse que não dá para a gente estar na sala de aula, desenvolvendo práticas de ensino, ali numa ação mediada pelo pedagógico, sem que a gente esteja fazendo pesquisa também. Então, isso foi um desafio para vocês. Quer queira ou quer não, é a primeira parte do curso de vocês. Então, um amadurecimento muito interessante. Por quê? Porque o trabalho de vocês demonstra isso. Não é? Como coloca o professor Ribeto, provavelmente vocês têm muito mais a dizer, muito mais a analisar sobre o que vocês vão construindo ali. Mas isso mostra para a gente o quanto o Residência e o PIBID, nesse caso o PIBID, tem contribuído, né, para a formação dos nossos estudantes na UFPB. Outra questão é que qual é o desafio? O componente curricular em si, né? Química é química. A gente não está falando de qualquer componente curricular, mas um componente que, assim, precisa de uma mediação, precisa de uma interação, precisa realmente que aquela pessoa que está ali conduzindo o processo de ensino e aprendizagem tenha todo uma dinâmica, tenha toda eu diria assim, uma novidade para fazer com que quem está lá do outro lado, está lá na ponta, no caso, na sala de aula, em casa ou até já voltando, né, consiga abarcar o conhecimento que está sendo ali desenvolvido. E vocês, da maneira de vocês, a partir do lugar de vocês, remotamente, conseguiram perceber essa necessidade. Gosto muito dessa expressão que vocês já colocam na parte introdutória do resumo, quando diz a busca pelo engajamento dos estudantes. Isso é muito bacana. Né? Por mais que seja uma expressão hoje muito midiática, engajamento, a gente pode trazê-la para o ensino e trazê-la de um modo propositivo, principalmente para que os estudantes do ensino médio, do ensino fundamental, da educação básica como um todo, a partir dos nossos programas de formação, a docência, possam ter, assim, a nossa contribuição conjunta. Parabéns, gostei muito, Emily, Ludmila, mando um abraço para os demais, né? No caso, são mais dois, Rita de Cássia e Giovanni, bem como os professores que estão orientando vocês. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Vou chamar o próximo trabalho, tá, professor? Sim, professora, fique à vontade. O próximo resumo é intitulado O Ensino de Música a partir do uso do WhatsApp na Residência Pedagógica. Para a construção desse trabalho, nós temos os estudantes Diego Alexandre Medeiros Araújo Aires, Antônia Jaqueline Leite Cavalcante, Bárbara Stephanie Gomes de Souza, Manuela Azevedo Correia de Lima, a preceptora envolvida nesse trabalho, Josefa Eliane Ribeiro Mendes, e ainda a professora coordenadora, né, orientadora docente, a professora Carla Pereira dos Santos. Sejam muito bem-vindos, Diego. É com vocês a apresentação agora. Mais uma vez, é uma apresentação do programa Residência Pedagógica. Você vai compartilhar a tela? Vou sim. Fique à vontade, viu? Deixa eu compartilhar aqui. Bom dia, pessoal. Meu nome é Diego. Eu estou aqui representando o núcleo de música, né, da residência pedagógica. Deixa eu só colocar aqui compartilhar a tela. E nós escolhemos falar sobre... Tá dando para ver aí? Ainda não, Diego. Agora sim, Diego. Pronto. Já está sim. Então, o título do nosso trabalho, né, é o ensino de música a partir do uso do WhatsApp na residência pedagógica. Esse grupo daqui é formado por Antônia Cavalcante, Bárbara Souza, eu, Diego Alexandre e Manuela Lima, enquanto residentes. A professora Josefa Eliane é a nossa preceptora e a professora Carla Santos é a nossa coordenadora, né? Então,
Eu vou trazer primeiro o porquê que a gente trouxe aqui o WhatsApp quanto ferramenta pedagógica. Primeiro, nós atuamos em uma escola chamada Escola Municipal General Rodrigo Otávio, localizada no bairro dos Estados, e nós pegamos turmas do ensino fundamental 1. Então, vai desde do primeiro ano até o 5º ano. As aulas acontecem 2 vezes por semana, né? As aulas são divididas em 2 tipos de aula. Um que eles chamam plantão e a outra é aulas normais, né? Essas aulas chamadas plantões, elas são aulas de revisão. Então, e também para entrega de atividade. Então, esse plantão, basicamente, a gente fica lá à disposição dos alunos para tirar as dúvidas, tendo em vista que antes a gente estava dando aulas de 2 horas, e isso estava se tornando muito cansativo, né? E acabou que, hoje em dia, está com esse modelo, né, de 2 aulas por semana, sendo uma plantão e a outra mais expositiva. Essas aulas, elas acontecem sob planejamentos quinzenais. Então, nós do núcleo nos reunimos quinzenalmente com a coordenadora e semanalmente entre nós, os alunos, para elaborarmos as atividades e adaptar, fazer as devidas adaptações, né? Muitas atividades acontecem por podcasts, a gente elabora podcasts e também vídeos. Além de vídeos e podcasts, nós também elaboramos atividades escritas que alguns alunos vão buscar lá na própria escola, ou eles fazem de casa mesmo pelo caderno. A gente, quando a gente iniciou as atividades da residência pedagógica, basicamente a missão que colocaram para a gente foi de frear o crescimento do índice da evasão escolar, né? Na época, no início da pandemia, isso aí acabou gerando muita evasão, né, por parte dos alunos, e a gente precisava conter esse crescimento que estava acontecendo. E para isso a gente teve que se reinventar, né? Foram vários materiais muito novos para a área também, com essa pandemia, por ser digital, como o professor disse aí mais cedo. Apesar desse meio digital já estava acontecendo, nesse período a gente forçou um pouco a barra, né, para aprender a manejar, a criar material, e para isso, em algumas das reuniões, a gente convidou pessoas para fazer palestras para a gente, né? Como é o caso da professora Francine, da UNB, que a gente convidou ela para palestrar para a gente sobre a criação de material digital. Também teve a participação de Sérgio Aires, que ele falou um pouco sobre como lidar com música e autismo, né? Porque a gente acabou tendo esse tipo de dificuldade também, porque na elaboração de material a gente não estava, digamos assim, preparado para atender esse público, e foi mais uma reinvenção, né? Aqui eu vou trazer algumas características do WhatsApp. O WhatsApp ele não foi escolhido por nós estudantes, foi uma escolha da escola, justamente por ser um potencial
é um aplicativo potencial para frear esse crescimento da evasão escolar, né? Pela sua fácil acessibilidade, bem como pelo baixo custo, né, de dados móveis. Então, é isso. Algumas facilidades que a gente encontrou: a acessibilidade da plataforma de ensino por parte da comunidade e a troca de informações síncronas, favorecendo interação e suporte. Das dificuldades: produção e adaptação das atividades, criação de atividades dinâmicas e funcionais de fácil compreensão, trabalhar propriedades da música em contexto remoto. Uma outra dificuldade também que a gente encontrou foi impulsionar a interação entre os próprios alunos, né? Que foi uma coisa que até hoje a gente tem essa dificuldade, porque nos grupos de WhatsApp tem aquele controle do professor e também acaba que se torna um ambiente onde dificilmente os alunos eles interagem entre si, né? E eu acho que essa é uma forma muito importante de aprendizado, dos alunos interagindo ali entre si, mas o que acontece, na verdade, nesse grupo é mais a interação entre o aluno com o professor, né? Então, a gente buscou também desenvolver atividades que fizessem esse tipo de interação, que os alunos eles se conhecessem também e eles tivessem essa abertura também, né, de se comunicar entre eles durante as atividades que dava para fazer esse tipo de interação, né? As impressões sobre o uso da plataforma: alto índice de devolutiva das atividades. Então, a gente fez várias atividades escritas, atividades que pediam para eles fazerem vídeos, atividades também com áudio. Então, por exemplo, teve atividades que a gente pediu para eles elaborarem um rap. Então, trazia algumas situações sociais, falava um pouco sobre a história do gênero e, em seguida, pedia para eles elaborarem um passo a passo que, no final, daria a produção de um rap, né? Então, essa foi um tipo de atividade que a gente aplicou e que teve um alto índice de devolutiva e de visualização também. Para a elaboração das videoaulas da gente, a gente criou um canal no YouTube, onde a gente estava postando ali as videoaulas diretamente para a escola, né? Então, os alunos acessavam esse canal. O canal está intitulado de Residência Pedagógica Música, UFPB, e é isso, a gente ia colocando lá, e além do YouTube, a gente também utilizou do Google Drive para colocar todas as atividades, né, fazer um portfólio de atividades remotas. E aqui algumas contribuições para nós, os licenciandos, né, os residentes. A apreensão de recursos, né, o contato com novos modelos de ensino-aprendizagem, contato com outras ferramentas de produção de conteúdo, experiência docente em modelo remoto com acompanhamento síncrono. Então, basicamente, essa contribuição da gente foi, assim, a gente teve que aprender sobre algumas coisas que não estavam sendo utilizadas na atualidade, que eram justamente essas ferramentas digitais, né? A gente teve que aprender juntamente com o processo, né? Isso demandou muita paciência, demandou muita habilidade, né? Com os recursos digitais, e que há uma tendência a
acelerar essa produção, né? Então, se a gente fica alheio a essas ferramentas digitais, a gente acaba não suprindo bem a demanda que a sociedade exige, né? O padrão de qualidade que a sociedade exige para ter um bom proveito de uma atividade pedagógica, né? Então, se há um material mal feito, se há um material onde não tem um toque profissional ali, hoje em dia nas mídias digitais, esse material ele tende a ser inutilizado por falta de interesse do aluno, né? Então é isso, eu agradecer aqui, né, a todo mundo, agradecer aos professores que estão aqui, aos professores da escola, aos professores do curso, a CAPES, e a vocês também por estar me escutando aqui agora. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Parabéns, Diego, pelo trabalho apresentado, pelo trabalho construído, que vocês vêm construindo. A gente sabe que tanto fazer musical como o próprio ensino da música, nesse momento, realmente não deve ter sido fácil para vocês, né? Mesmo vocês atuando no programa Residência Pedagógica, ou seja, já estão na segunda parte do curso de vocês, nós sabemos que os desafios são enormes, né? Concordo com vocês no sentido de entender, né? E a própria escola também, já que foi a solicitação da própria escola, a utilização do WhatsApp como ferramenta base para a mediação nas turmas, né? E assim, eu não tenho muito o que dizer dessa parte, porque você foi bem pontual. Talvez o professor Rivete tenha, mas eu não, no sentido da escolha. Primeiro, porque foi indicação própria da escola, e segundo você, a sua fala e o próprio trabalho, seria o canal mais comum, um lugar mais prático para que a devolutiva realmente acontecesse. Agora, uma das questões que me chama a atenção no trabalho de vocês é que, tanto no resumo quanto também na exposição dos slides, né, na fala, vocês destacam os planejamentos quinzenais, né, e tendo a referência da Base Nacional Comum Curricular. A gente sabe que a base ela vai trazer 10 competências gerais, né? E se a gente observá-la, pelo menos no campo da educação básica, nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, a música ela vai entrar como linguagem, né, ali envolvida no componente curricular das artes, né? E aí eu fico me questionando como é que vocês conseguiram trazer isso para o planejamento de vocês. Eu não sei se você poderia responder ou alguém do grupo. Tá. Porque dentre as 10 competências, a gente sabe que, além daquelas que vão em cima do componente curricular arte, que está dentro da área de conhecimento e linguagens, a gente sabe que a competência geral 3, que vai falar sobre o repertório cultural, vai nos dar alguns indicativos, né? Então, como é que vocês conseguiram trazer essas competências, algumas dessas habilidades propostas pela base para o planejar de vocês? Como é que vocês conseguiram fazer essa, eu diria orientação mesmo, né? Essa orientação para o dia a dia prático dentro daquilo que vocês queriam construir enquanto intervenção mesmo. Essa é a questão. Vamos ver se eu entendi. Vou falar aqui. Realmente, a música ela está nessa classificação, né, da linguagem, e no componente curricular de arte, esse componente ele é subdividido em 4 tipos de arte, né? Tem a música, as artes visuais, o teatro e a dança. Então, a gente, para atuar na escola, a gente não atua enquanto professor de música, a gente atua enquanto professor de arte, né? Então, existem, para cada linguagem dessa, na BNCC, existe algumas habilidades a serem trabalhadas, né?
Então, a gente, enquanto estudante de música, nós estávamos autorizados apenas a trabalhar as questões de música. Então, apesar de a gente, por exemplo, trabalhar um pouco de desenho também, que é super importante também para a música, né? A gente estava tentando focar nas habilidades que estão lá em música, na parte da BNCC. Então, tinha também essa parte do repertório cultural, né, do repertório social que a gente deve fomentar, a parte também do movimento, né, da dança, que assim é mais do movimento corporal, que é mais atribuído à dança, mas que também faz parte da música. Então, a gente tentou trabalhar a arte, esses 4 componentes, mas, claro, dando ênfase total à música, que foi o que a gente vem aprendendo, né? Que é o que a gente vem aprendendo a ensinar. Muito bom, Diego. Parabéns. Muito bom mesmo. Obrigado. Eu sou Ivete. Eu quero parabenizar essa equipe, né, coordenada pela professora Carla, né, e tendo a participação dos bolsistas, e eu acompanho já o pessoal de música, né, o professor Luiz, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar lá nos anos 90, né, e acompanhei várias vezes em vários projetos, e principalmente agora no PIBID, o pessoal de música, agora mais recentemente também o professor Vanildo, e acho muito bonito o trabalho que é feito. E por isso, eu queria fazer 2 colocações. A primeira é com relação ao título. Eu sei que o título é uma coisa muito pessoal, mas às vezes eu vejo que o título não reflete exatamente tudo que foi feito, né? Por exemplo, aqui, o título tem o ensino de música a partir do uso do WhatsApp na residência pedagógica. Olha, o uso do WhatsApp, né, ele, hoje, inclusive, é até questionado a maneira de se utilizar, e às vezes pode até levar a uma forma negativa de interpretar. E nem vou entrar nos detalhes, porque todos vocês sabem ao que eu estou me referindo. Mas quando vocês começam aqui na introdução, no último parágrafo, olha que beleza do que vocês escrevem, que poderia se transformar num título que traduziria muito mais, ao meu ver, o que vocês fizeram. Depois do relato, vocês colocam o seguinte: diante desse cenário, temos refletido sobre a prática pedagógica associada à utilização dessa ferramenta via WhatsApp. Olha, vocês utilizaram várias ferramentas didáticas. Eu poderia pensar no título tipo prática pedagógica associada à utilização de diferentes ferramentas pedagógicas via WhatsApp. Eu acho que isso traria exatamente o que vocês fizeram. Vocês usaram várias coisas, vocês usaram vídeo, vocês usaram YouTube, vocês usaram muita coisa. Eu acho que isso poderia enriquecer muito, né, o título. Mas isso é só uma observação que eu acho que não é a mais importante, não. Porém, eu queria fazer uma reflexão. Tivemos 3 trabalhos até agora. O trabalho do grupo, né, lá com coordenado pelo professor Mário, lá em Areia, o pessoal de biologia, trabalharam com o 9º ano e revelaram uma falta de interação entre os alunos e a equipe. O grupo, né, lá o primeiro residência. O segundo grupo que apresentou foi PIBID, Química, coordenado pelo professor Cláudio. Trabalhou com alunos do curso técnico. Também revelaram um problema com relação à interação entre os alunos e a equipe. Vocês trabalhando com música, né, sob a coordenação da professora Carla, vejam só, vocês trabalharam com o aluno do Fundamental 1, e vocês trazem aqui que teve uma interação, inclusive um feedback com relação ao retorno das atividades. E aí,
Diego, eu colocaria para você e para os demais colegas do grupo, o que vocês poderiam tirar de reflexão disso? Seria a faixa etária, porque nós temos Fundamental 2, 9º ano, nós temos curso técnico, e depois nós temos Fundamental 1, faixa etária totalmente diferente. Seria a faixa etária ou seria a disciplina? Porque nós temos biologia, química, como a professora Silvânia falou, a dificuldade de ensinar química existe, a gente sabe disso, né? Existe a necessidade de uma mediação maior do professor, e música. Então, nós temos disciplina, biologia, química e música. Seria em relação à disciplina que facilitou isso, ou seria com relação à faixa etária? Porque eu estou pegando que são coisas totalmente distintas. O que vocês tirariam de conclusão sobre isso? Isso é, se vocês têm alguma conclusão ou reflexão sobre isso. Oi, vocês estão me ouvindo? Diego? Não sei se travou a internet de Diego, professor Rivete. Não é? Mais alguém da equipe? Bom, tudo bem, professora. Então, daremos continuidade, então, já que não chegou ninguém da equipe, fica pelo menos aí essa informação, depois eles podem refletir sobre isso. Isso. Então, eu posso passar, então, para o próximo, não é isso? Correto. Pois bem, gente, dando continuidade, então, às nossas apresentações, o quarto trabalho a ser apresentado agora, que nós iremos fazer nossas observações, reflexões das práticas didático-pedagógicas no PIBID, em uma escola municipal quilombola, professora Antônia de Souza Silva Machado. São membros dessa equipe, como discentes, Sanira Virgínia, Mônica Sônia Gonçalves, Josiara Florencio, Wagner Luiz Santos, e como colaboradora, acredito que a professora Maria Selma Teotônio, e como orientadora, a professora Gislaine, eu acho que é Gislaine ou Gislaine, da Nóbrega. Eu passo, então, aqui a palavra para os apresentadores. Eu não sei quem que vai apresentar, se é a Mônica. Sinara. Mônica, né? Pois bem, Mônica, fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia a todas, né? Eu vou começar aqui minha apresentação, em momentos tão desafiadores, né? Esse é mais um, porque saber que todos nós estamos passando por... Eu, particularmente, agora, no momento, não estou muito bem de saúde, mas mesmo assim eu vou tentar aqui expor o máximo que eu puder do trabalho construído por nós, que foi um pré-projeto. Vocês já estão vendo aí na tela, não? Ainda não. Ainda não? Agora sim. Agora sim, mano. Bom dia, meu nome é Mônica Sônia, né? Sou aluna do curso de Pedagogia com Educação do Campo. Estou no 6º período, né? E nosso pré-projeto, né, reflexões das práticas didático-pedagógicas do PIBID, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Médio de Quilombola, professora Antônia Maria do Socorro da Silva Machado. E os participantes são Mônica, Sinara, Josiara Florencio e Wagner Luiz, a orientadora Gislaine da Nóbrega Chaves e colaboradora Maria Selma Teotônio. Quanto a essas reflexões, né, eu trago aqui nessa introdução o subprojeto de pedagogia com área de aprofundamento em educação do campo, inserido no programa institucional de bolsa de iniciação à docência PIBID, o objetivo é inserir os discentes no seu campo de atuação profissional futuro, oportunizando a formação
que relacione teoria e prática. Bem sabemos que nesse momento de pandêmico, em que todos tivemos que nos reinventar, tivemos que nos reiterar em tão curto pouco do tempo, seja qual for a atividade que fosse desenvolvida em qualquer âmbito, seja na universidade ou nas escolas públicas de ensino médio ou fundamental, foram grandes desafios. E o nosso objetivo aqui, em geral, é relatar e refletir sobre algumas práticas didático-pedagógicas dos projetos. O objetivo específico é abordar alguns aspectos das práticas didáticas observadas e registradas em diário de campo, assim como refletir sobre os impasses decorridos do ensino remoto, considerando o período da pandemia causada pelo Covid. Bem sabemos que, principalmente para mim, foi muito difícil o desafio, pois estou inserida em um hospital pediátrico, onde estamos trabalhando com combate a este momento, né, de pandemia. Então, em todos os momentos das atividades, para mim, foram muito desafiadores. Mas os desafios existem para que possamos superá-los. A metodologia. As ações realizadas foram abordadas de modo qualitativo, tendo como instrumentos diagnóstico da escola, diário de campo e entrevista. Sem essas ferramentas, nós não haveria possibilidade, principalmente no momento ao qual estamos inseridos, né, um momento tão atípico. Quanto ao diagnóstico, tivemos bastantes informações, e a entrevista também, entrevista das supervisoras e coordenadoras da escola, mas o diário do campo foi o nosso grande aliado neste momento, né? Pois era uma turma de primeiro ano do ensino fundamental, onde existe várias nuances, várias interrelações, que a gente deve dizer o seguinte, que, como Paulo Freire diria, nós tivemos que sair dos muros dos colégios para adentrar as casas desses alunos, um dos quais existem várias questões socioeconômicas e emocionais. Então, foram grandes desafios. E para que o diário de campo, amigo silencioso, se constituiu como um importante instrumento de pesquisa, pois nele podemos colocar nossas percepções, angústias, questionamentos e informações que não são obtidas através da utilização de outras técnicas. Adotou-se ainda a perspectiva dialógica Freire, em 1987, uma vez que se considerou a realidade concreta na escuta dos dilemas e alcances enfrentados pela escola no momento pandêmico, na compreensão de que, fazendo pesquisa, educo, estou me educando com os grupos populares. A partir do momento que nós trazemos essa reflexão para nossas vidas, né, futuros docentes, e tomando consciência de que este momento tão atípico foi tão desafiador para todos, onde todos tiveram que reinventar. Nesse momento, tinha pessoas alunos que se deparavam que não tinham nem sequer uma ferramenta adequada, como um celular adequado, como uma internet adequada. Então, foi um momento extremamente desafiador para nós, né, estudantes do PIBID, estagiários, e para que pudéssemos obter essas informações. Foi, assim, eu digo, um momento ímpar. E os resultados e discussões. Através dos diários de campo, as práticas pedagógicas, as metodologias utilizadas em aulas puderam ser observadas, registradas, analisadas e refletidas. Mais uma vez aqui, eu trago a importância do diário de campo, pois sem ele também não poderíamos estar aqui neste momento a discutir e ver o quanto foi ser observado nesse momento tão desafiador. Foi-se observada a baixa interatividade dos alunos nas atividades, em momentos nos quais não, por uma coisa muito mecânica ou de muito imediatismo. Por trás disso, sabemos que existe ali uma família de baixa renda, onde a qual o aluno esperava que os seus pais chegassem à noite para que pudesse ver as atividades. Muitas vezes visualizávamos essas atividades já à noite, eram postadas pela manhã, e só poderíamos ver o feedback à noite, né? A utilização de diferentes recursos multimídias, quando esses recursos multimídias, como vídeos educativos, pelos professores eram inseridos na aula, se via uma participação maior dos alunos. É aquela coisa mais lúdica, o que se foi observado, que o lúdico, ele trouxe muito o aluno para essa interação. E o
professores orientados à produção de atividades lúdicas que estimulem a participação coletiva, porque sem isso, a ludicidade, ela teve, nas minhas observações, nos meus diários de campo, ficou bem enfatizado a isso, que sem a ludicidade havia uma coisa, ficava aquele gelo, aquela coisa monótona, muitos nem participavam, muitos nem pouquíssima interação no princípio. E a partir do momento que os professores foram se adequando a este momento, né, colocando recursos mais lúdicos, percebeu-se que houve uma participação maior, um feedback maior dos alunos, porque até então existem pais que são analfabetos e não teriam como acompanhar seus filhos assim aquela forma de ter ensinado. Muitos pais chegavam assim no privado e diziam, nossa, essa atividade está assim, e com o vídeo, com a visualização de vídeos, eles exploravam, trabalhavam os parlendas, né? Muitas coisas que poderiam haver uma interação maior destes alunos. Nos processos avaliativos utilizados pelas professoras, nota-se que são levados em consideração 4 pontos importantes. Quanto ao processo avaliativo, dentro do formato de ensino remoto, notou-se atenção voltada para os seguintes pontos: a atenção do aluno, a participação ativa do aluno, a assimilação dos conteúdos e realização das atividades. Isso é um trecho do Diário de Oliveira. Considerações finais. A pandemia do Covid impactou os processos de ensino-aprendizagem em todos os níveis e modalidades de ensino, mas talvez seus efeitos tenham se tornado mais agudos nos anos iniciais do ensino fundamental. Nas escolas, o ensino remoto provocou a intensificação no uso de ferramentas virtuais nos processos de ensino-aprendizagem, que, por um lado, essa realidade revelou que os recursos multimídias podem se constituir em um elemento favorável na rotina docente. Por outro lado, mostrou-se que há necessidade de formação docente na escola do campo. Isso quer dizer que tem que haver mais políticas públicas voltadas para este momento tão desafiador, né? Tão atípico, tão diferente, único, creio, pois foram pegos todos de surpresas, e principalmente a escola do campo, onde há uma precariedade, onde a baixa renda, onde a maioria dos alunos, né, nem sequer eles têm acesso à internet. Então, nesse momento desafiador para os docentes, principalmente aqueles que não tinham também manejo, tiveram que, quase que como um passe de mágica, adaptar-se, reinventar-se. Eu creio que a educação ela continua sendo assim, uma das melhores ferramentas para que nós possamos mudar a nossa forma, né? A nossa história. É a ferramenta de abrir portas, não importa, mesmo estando inserido nesse momento, e para todos, onde saúde e educação foram os setores mais afetados. Mas eu estou aqui, assim, bastante tensa, nervosa, é óbvio, pelo momento, né, tão atípico, mas que eu creio que não só eu estou assim, todos nós estamos, porque nós estamos enfrentando uma guerra. E o importante de tudo isso foi que a educação, mesmo com este desafio, ela não parou. Então, ela deu continuidade com todos esses desafios aí que estamos vivenciando, né? Ela está de parabéns. Aqui as referências e os agradecimentos. Agradecimentos à Universidade Federal da Paraíba por todo o incentivo, por possibilitar a iniciação à docência, seus discentes, à Pró-Reitoria de Graduação PRG, também à professora doutora Gislaide da Nóbrega, pela inteira participação, comprometimento, dedicação, incentivo e orientação, e também a Maria Selma Teotônio pela colaboração, e juntamente a todos que conseguimos tornar-se esse super projeto possível. A educação é ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora sob a pena de ser uma farsa. Então, Paulo Freire nos leva a refletir e nos leva a indagar que a educação é uma das maiores ferramentas para que possamos vencer grandes guerras, né? Não importa ela se seja de uma guerra invisível como a Covid-19,
porque elas não atingiu, e atingiu com toda a força. Mas foi se mostrado que a educação, mesmo em períodos tão desafiadores, tão atípicos, como a pandemia de Covid, onde foram levadas, cefadas tantas vidas, tanto de docentes como de discentes, nós estamos aqui, mesmo por forma remota, mesmo por uma forma inovadora, mesmo por uma forma que pego muita gente assim, de surpresa, que não estavam sabendo lidar com essa nova demanda de ensino, né, remoto, e trazer esses alunos para dentro de uma sala de aula, e onde ao mesmo tempo eles estivessem em sua casa, foi um dos grandes desafios desse momento. Então, eu creio que a educação, ela continua sendo uma das maiores e melhores armas para vencermos, seja qual for a guerra, onde ela possa, sim, e deixarmos mais atentos, mais alertos, né? Mesmo em um momento que eu diga assim, como a Covid-19, que teve um impacto extremamente emocional nos discentes e nos docentes, em toda a comunidade acadêmica. Agradeço aos professores e às professoras que estão participando e aos colegas. Bom dia. Mônica, parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho seu e de toda a equipe, obviamente, pela sua apresentação, e dizer que no centenário de Paulo Freire, a gente tem o privilégio de saber que a Universidade Federal da Paraíba, né, com toda a sua história de dedicação, né, ao ensino, tem projetos, não de agora, mas de muito tempo, que se preocupam muito com isso. Quando eu li o trabalho de vocês, me chamou muita atenção algumas coisas que vocês escreveram e agora que você também relatou. Quando eu vi o trabalho, então eu vi lá, primeiro ano do ensino fundamental, me chamou logo a atenção, bom, como foi feito esse trabalho então? E quando eu comecei a ler, aí me veio uma coisa muito interessante, que vocês conseguiram vivenciar e que vocês que fazem pedagogia do campo conseguem ver isso com mais facilidade. O quanto é importante a participação da família na educação das crianças e jovens. A escola tem seu papel, como nós sabemos, enquanto instituição, mas a família, o quanto é importante. E quando você relata aqui que existia a questão do compartilhamento, né, do aparelho celular, que as crianças esperavam seus pais chegarem à noite, como você falou, alguns, inclusive, né, sem o devido letramento, podemos dizer assim, mas estavam ali participando, estavam ali atuando. E a minha pergunta, né, era exatamente, embora você já tenha falado isso, e eu também tenha lido, mas como se deu a participação dos pais, a participação da família. Eu falo família porque muitas vezes temos avós, temos tios, podem ter irmãos também que estão ali participando. Como foi a receptividade, né, dessa modalidade diferente de ensino? Chegar dentro desses lares, né, uma tecnologia que até então era apenas conhecida no celular para troca de mensagens, para visualizar algumas coisas. E agora, essa família, né, esses trabalhadores, essas trabalhadoras, sabendo que aquele aparelho também é uma ferramenta poderosa para a educação dos seus filhos. O que tu poderia falar sobre isso? Professor, foi interessantíssima essa sua pontuação, porque nas observações percebia-se quando as atividades que eu observei também história, artes, educação física. Eu estava até observando também as questões, o quanto quando pensávamos que a educação ela seria banida, diga assim, esquecida, e que esses pais estariam ausentes, foi onde eles tiveram mais a sua presença, principalmente porque a escola tem um projeto social onde os pais iriam buscar as atividades, iam buscar o almoço das crianças, no período mesmo crítico, quando elas não estavam totalmente isoladas, mas esses pais chegavam lá e iam pegar,
e as mães traziam atividades, e quando elas passavam as atividades via WhatsApp, era impressionante a participação da família, porque existiam, na disciplina, principalmente da educação física, os pais, eles interagiam com os filhos, ou numa dinâmica que a própria professora de português passava, onde tinha que a mãe participar de um diálogo com a filha, ou simular alguma apresentação. O feedback era muito bom, era muito positivo. É tanto que o mecanismo, a questão de estar ali só aquela coisa da escrita, eu achei muito interessante o quanto eles participaram, o quanto eles estavam unidos, porque nesse momento os pais estavam também reclusos, né, estavam em isolamento social, no início mesmo das nossas observações. Foi bem interessante, e isso me chamou a atenção, a importância de a comunidade, de a família estar inserido no meio, porque, como disse Paulo Freire, a escola ela tem que pular, ela tem que sair dos muros da escola, alcançar essas comunidades, a família tem que participar. Como eu posso fazer um projeto, um PPP, programar um projeto, se eu não sei a realidade da minha comunidade, se eu não sei a realidade do meu aluno, da família, o que esse aluno está passando, e essa abertura, eu digo, a invasão até positiva, via WhatsApp, nos trouxe essa possibilidade, né? essa janela de vermos com outro olhar, e também onde teve um momento em que as famílias tiveram uma inteira interação, digo, até harmoniosa, familiar, compartilhando até sentimentos, alegrias. E eu achava interessante quando o professor de educação física passava também uma atividade, e onde aqui os pais tinham que interagir, o que o próprio aluno, a mãe estava ali filmando, ela estava vendo, onde que presencial isso não seria possível, porque a mãe estava muito inserida no seu trabalho, no seu laborar, e não estava ali. Então, eu creio que neste momento atípico, um dos maiores observações, e eu acho que um dos pontos positivos foi a participação da família, porque elas estão tendo. Eu estou em observação de uma turma também, de terceiro ano, e eu vejo a participação, a alegria, as mães me mandam vídeo, o feedback, olha, ficou ruim, refaz a gravação, eles fazem a participação da atividade, principalmente como são com parlendas, onde elas têm que recitar, e que se pede para que a mãe participe também. Então, assim, o professor foi de uma forma muito positiva. Portanto, eu creio, mais uma vez, né, que, como diz o nosso grandioso Paulo Freire, né, a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise, a realidade, essa realidade vivenciada por nós hoje. Não pode fugir à discussão criadora sobre predição a farsa, jamais. Estamos aqui firmes e fortes. Iremos vencer esta batalha, porque a educação, ela abre portas, e aí o conhecimento, ele é infinito. Uhum. Parabéns. Professora Silvânia. Serei breve, até porque estouramos bastante o tempo. Isso. Mas eu queria iniciar minha fala exatamente com a que Mônica conclui, né? A gente não pode fazer dos processos educativos escolares ou não escolares uma farsa. A gente tem que levar adiante o nosso projeto, que é para além do projeto de qualquer governo, de qualquer autoridade. É preciso que a gente pense realmente qual é o nosso projeto enquanto docente hoje. Eu só tenho, Mônica, a falar sobre dois grandes desafios que vocês tiveram, né? Eu creio que o professor Ivete já fez a reflexão enquanto questionamento, e até porque, por causa do nosso tempo mesmo. Primeiro, é a questão da escola estar numa comunidade quilombola. Isso é muito significativo, isso é um desafio tremendo. A gente sabe que, para além daquilo que vocês conseguiram e que os professores efetivos dessa escola estão promovendo, né, enquanto educação, no ensino remoto, a gente tem a dificuldade de conexão da internet, né? E isso é um problema. Outra questão é que a Base Nacional Comum Curricular, ela deixou invisível qualquer possibilidade para os estudantes de educação do campo. Então, vocês tiveram que fazer rearranjos curriculares. E, nesse caso aí, é outro desafio que vocês enfrentaram. Então, na verdade, são dois pontos que eu coloco apenas para a reflexão do grupo, né, que aqui se encontra, porque isso demonstra realmente o que é que a gente vem fazendo. A gente vem, para além de qualquer crítica que a gente venha fazer a todo o processo que está sendo colocado em jogo, em mesa, acerca da nossa educação,
a gente tem feito o nosso melhor. E é isso que realmente vale a pena. Viu, Mônica? Parabéns a Obrigada. você, aos demais envolvidos, Sinara, Josiara, ao Wagner também, bem como a preceptora e a orientadora docente de vocês. Parabéns. Obrigada, professora. Bom dia. Professor Rivete, foi uma honra, viu, poder estar aqui essa manhã com você. Agradeço aos professores Paulo e Deise. Estou agora me retirando, por isso peço licença, professora Deise, vou correndo para uma reunião do meu departamento que já estou perdendo. Abraço grande, professor.